capítulo 1. Isso. Nós vamos meditar sobre um texto, João, capítulo 1, do versículo 43 até o versículo 51. E nós vamos ver nessa noite o tema Quando Jesus nos vê. Nós vamos meditar um pouco na experiência de Natanael, um dos discípulos de Jesus, e na experiência que ele teve com Jesus, quando Jesus o encontrou, quando ele encontrou Jesus, e como Jesus o viu e como isso foi impactante para a vida de Natanael e como isso tem experiência para nossas vidas. Obrigado, Tiago, Deus abençoe. E isso será de grande valia nessa noite. Então, João é o quarto evangelho, nós vamos ler o capítulo 1, e aí leremos do versículo 43 até o 51. Amém? Todos acharam? Glória a Deus por isso. Vamos ler então a palavra do Senhor. 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, que significa mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disseste, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe ainda: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém, glória a Deus por isso. Texto lindo, maravilhoso, né, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Senhor, por favor, Pai, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos use nessa noite, e que o Espírito Santo do Senhor possa iluminar a nossa mente para entendermos a sua palavra. Fale conosco nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Então, queridos, esse é o encontro, é o comissionamento, é quando Jesus inicia o seu ministério. E Ele está chamando, Ele está escolhendo vários discípulos. Nessa cultura aqui, na cultura judaica, para uma pessoa ser considerada mestre, ela tinha que ter 12 alunos ou 12 discípulos. E geralmente eram os alunos que escolhiam o seu mestre, porque senão ficaria muito fácil. Qualquer pessoa poderia ser mestre, né? Poderia estar escolhendo. Então, quando os alunos que escolhiam, era mais difícil, porque não dependia de uma ação da pessoa que almejava ser mestre. Ela precisava ser escolhida, precisava ser alvo de escolha de 12 pessoas, 12 alunos. E era diferente, irmãos, não era uma escola que você precisava se matricular e você tinha que cumprir horários. Não, esses alunos, eles passavam dia e noite, eles seguiam realmente o mestre. Só que Jesus, ele é diferente, ele quebra paradigma. E Ele é quem escolhe os seus discípulos. Ele é quem escolhe. E assim, as experiências de Jesus escolhendo os seus discípulos são maravilhosas. Porque quando Ele vai escolher os seus discípulos, Ele fez as pessoas abrirem os olhos.
Sabe, comparando com a experiência que Paulo teve quando ele vê Jesus, vê uma luz que é Jesus, começa a falar, ele cai do cavalo, e depois quando Ananias é enviado para ele, que ele ficou cego, é como se a escama dos olhos dele caísse. Ou seja, Jesus abre os olhos da pessoa, quebra o paradigma. E foi isso que aconteceu aqui com Natanael, no comissionamento dele, na chamada dele, na experiência dele com Jesus. Quando ele ouve Filipe falar com ele sobre a experiência de Jesus, ele duvida. Então Filipe lança uma prova. Não, você não está acreditando? Vamos lá para você ver. E quando ele está chegando, Jesus já surpreende Natanael. E já começa a falar diretamente para ele, porque é assim que ele faz. Ele nos conhece. Ele sabe o que vai no nosso coração, na nossa mente, a nossa intenção, o nosso plano, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso comportamento. E quando ele começa a falar com Natanael, aquilo é a chave que faz Natanael enxergar Jesus como Senhor. Uma comparação está no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, que é a pesca maravilhosa. Que é justamente o chamado de Pedro e de André, e de Tiago e de João, que eram sócios na pescaria. Passaram a noite toda pescando, não pegaram nada. De manhã eles estavam lavando as redes na praia. Isso era sinônimo de decepção. Para um pescador não pegar nada. E Jesus vem andando e ensinando a multidão. A Bíblia diz que a multidão apertava ele junto ao mar da Galileia, ao mar de Tiberíades. E ele começa a falar, continua falando com a multidão. E a multidão não queria ir embora, queria ouvir mais de Jesus. E aí a Bíblia diz que ele pede a Pedro para entrar no barco e do barco falar com a multidão. E ele, terminando de ensinar, despede a multidão e faz Pedro jogar a rede do outro lado. Só que no diálogo de Jesus com Pedro, no início, quando ele está falando com a multidão, e Pedro está vendo ele ensinando a multidão, Pedro chama de mestre. Isso está em Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Eu estou na introdução aqui para a gente tirar lições do encontro de Natanael com Jesus. É só para vocês comparar o modus operandi, a forma de Jesus comissionar, chamar os seus discípulos. E ele fala assim: mestre, a noite toda nós tentamos pescar e não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra, obediência, nós lançaremos. Não é isso que o texto fala? E eles lançam. E a Bíblia diz que foram tantos peixes que eles foram pegando do outro lado, que o barco quase virava. A expressão bíblica é que o barco ia a pique. E ele faz sinal para o outro barco, Tiago e João, para ajudar. E quando aquilo acontece, que aquela pescaria, que Jesus se revela para ele como sendo Deus criador dos céus e da terra, e por isso ele controla tudo. Porque Deus, ele é um ser pessoal perfeitamente bom em amor, que cria e governa todas as coisas. Então, tudo está na mão dele, todo o controle. Então, os peixes também obedecem. Porque ele diz: haja água e separação entre água e água, e surge a porção de terra seca, lá em Gênesis capítulo 1. Se ele criou as águas, ele criou toda a matéria. E aí, quando Pedro vê essa manifestação de todo o poder de Jesus, ele muda o pronome de tratamento com Jesus. Ao invés de chamar mestre, ele chama Senhor. Está lá em Lucas capítulo 5. Sabe o que significa? Significa Adonai. Esse Senhor aqui é Adonai. Ele está revelando e verbalizando que Jesus é o Senhor de todas as coisas. E aí o que ele faz? O comportamento dele é se prostrar, se jogar, se humilhar e falar: afasta de mim, Senhor Adonai, para que eu não morra, porque eu sou pecador. Então, nesse momento, Pedro percebe que Jesus é o Messias. E abre o entendimento dele, abre os olhos dele. Sabe o que é isso, irmãos? É experiência particular com Jesus. Quando você tiver, e oro para que você tenha, caso você ainda não teve, uma experiência de relacionamento, de intimidade com Jesus, onde você perde o sentido, onde seus olhos são abertos, onde você começa a entender que Jesus é Criador dos céus e da terra, que Ele é o Messias, Senhor e Salvador de nossas vidas, as demais coisas perdem sentido. Você reconhece o poderio dEle, o senhorio dEle. Isso muda. O Espírito Santo entra no nosso coração de uma tal forma que você...
Umas pessoas choram demais, outras pessoas dão risadas, outras pessoas se jogam, outras pulam, porque onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Cada um reage de uma forma. Mas o que eu estou querendo dizer é que Jesus abre o nosso entendimento, porque Ele conhece o nosso interior. Ele fez isso em outras formas também, não só com seus discípulos. Em João capítulo 4, com a mulher samaritana, Ele faz isso com ela. Ele começa conversando com ela ali, ele vai quebrar paradigmas. Porque os samaritanos não se davam com os judeus. E ele era homem, ele estava falando com aquela mulher. Só que a Bíblia diz que Jesus tinha que passar por Samaria. Ele libera os seus discípulos para fazer compra, vai justamente no horário de meio-dia naquele poço para falar com aquela mulher. E ele começa conversando com ela. Pede água, puxa assunto, conversa, fala da vida dela e revela que ele é Senhor, que conhecia tudo dela. O quinto homem que você está se relacionando não é seu marido, você sabe disso. Ah, mulher, se tu soubesse quem fala com você e que água ele poderia te dar, água viva, de que você não teria mais sede, você é que me pediria água. E ela, tal como Natanael, duvida. O que ela fala? Por acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? E como você vai me dar água se você não tem um cântaro para buscar? E ele começa a se revelar para ela e diz que ele é o Messias, que fala com ela, e que quando ela entendesse da água viva, rios de água viva fluiriam dentro dela. Então ele se revela como a água viva, aquele que liberta. Naquele mesmo momento, os olhos daquela mulher são abertos. Ela larga tudo e vai para Samaria, começa a proclamar, começa a revelar que Jesus é o Messias, que ele havia chegado. Isso aconteceu nesse texto que nós acabamos de ler. O texto está dizendo que Jesus foi para Galiléia, encontrou Filipe e disse, segue-me. O caso de Filipe, porque alguns estudiosos dizem que ele era um dos seguidores de João Batista. Já estava acostumado a ver João Batista pregando, profetizando, falando de Jesus, então criou uma expectativa nele para saber que era Jesus. Quando ele encontrou Jesus, bastou Jesus falar, segue-me. E ele seguiu. E ele já reconheceu Jesus como o Messias. E a Bíblia diz que nesse momento ele encontra com Natanael, porque a Bíblia está dizendo aqui, no versículo 45 de João 1, que nós lemos, que Natanael também esperava pelo Messias. Olha como Filipe fala com ele. Filipe achou Natanael e disse, havemos achado aquele a quem Moisés escreveu e de quem os profetas escreveram. Então, Natanael também estava esperando, igual Filipe também estava esperando. A diferença é que Filipe creu de primeira, quando encontrou Jesus. E a expectativa de Filipe foi atendida de primeiro. Mas Natanael não. Natanael duvidou. Tanto que ele tem uma expressão aqui preconceituosa, nós vamos ver sobre isso. Poderá, porventura, vir algo bom de Nazaré? Então, irmãos, Natanael, ele foi chamado, comissionado por Jesus como um dos seus discípulos, depois virou apóstolo, também conhecido como Bartolomeu. Mas, no momento do encontro dele com Jesus, ele duvidou de Jesus e duvidou da origem de Jesus. De tudo que Jesus poderia fazer para ele, de tudo que Jesus poderia oferecê-lo, de pronto ele duvidou. Ele não acompanhou Felipe para acreditar e crer e reconhecer Jesus como Messias logo no primeiro contato. É normal, a parábola do semeador fala sobre isso, né? Que a semente cai pelo caminho, no meio das pedras, nos espinhos e em terra boa. São 4 tipos de locais, né? Nem todo mundo crê de cara, ou algumas pessoas creem, mas aí vem o inimigo e rouba a palavra, porque ficou no meio do caminho, ou crê, e aí vem as dificuldades que são os espinhos sufocam, vem as pedras que são as dificuldades sufocam, e depois tem o que cai em terra boa. A palavra é uma só, mas nós somos pessoas diferentes, terra diferente, lugares diferentes. Então, assim, o ponto principal aqui é que Natanael não sabia, mas Jesus estava vendo ele. Natanael não tinha essa ideia, mas Jesus já acompanhava ele, Jesus vai revelar isso para ele. Então, o primeiro ponto dentro desse texto que nós temos é que Jesus nos vê. Olha o primeiro ponto, Jesus viu Natanael e Jesus nos vê, irmãos.
Foi isso que Jesus disse para Natanael no versículo 48. Eu te vi. Jesus nos vê todos os dias. Ele nos vê quando nós somos abandonados, quando nós estamos traumatizados, quando nós sofremos, quando nós somos injuriados. Jesus vê quando nós passamos algum aperto, quando nós estamos algum trauma, quando nós estamos tristes. Todas as dificuldades, Jesus nos vê. Olha o versículo 48. Desculpa, irmãos, eu falei 48, mas é 46. Na minha anotação está errada. É 48 mesmo. É isso mesmo. Disse Natanael, de onde me conheces tu? Falando com Jesus. Aí Jesus respondeu para ele, antes que Filipe te chamasse, te vi. Te vi estando debaixo da figueira. É o versículo 48 mesmo. O que isso significa, irmãos? Significa que no momento de maior dificuldade da vida de Natanael, Jesus o viu. Como, pastor? Tem duas correntes aqui. Primeiro, quando Jesus nasceu, Herodes emitiu um decreto para que matasse todas as crianças até 3 anos do sexo masculino. Vocês conhecem essa história, né? A Bíblia diz que, e aí eu estou deduzindo, por quê? Jesus nasceu em Belém e era de Nazaré porque existe profecia geográfica para que ele fosse um nazareno, nascesse em Belém e fosse Galileu. Estou abrindo só um ponto de observação. E aí, na época que Jesus nasceu, antes ainda desse decreto de morte dos adolescentes, o mesmo Herodes fez um decreto para que houvesse um censo da população. Então José e Maria saem de Nazaré, vai para Belém, na época de festa de Páscoa. O que aconteceu? Deu a dar a luz, a cidade estava cheia, ela foi para Manjedouro, um lugar bem simples, Jesus nasceu. Estou conjecturando e raciocinando com os irmãos que eles voltam para Nazaré. E aí toda a província da Judéia tinha esse decreto do Herodes. E aí Jesus recebeu a visita dos 3 reis magos, recebendo ouro, incenso e mirra. Recurso, era isso tudo muito valioso. Eu conjecturo e deduzo, porque a Bíblia diz que José e Maria levou Jesus para o Egito, para justamente fugir do decreto da morte, para Jesus não morresse, ele deve ter usado esse recurso para fazer essa viagem. E o que os estudiosos dizem? Que Natanael era da mesma época de Jesus, mesma faixa etária, não tinha recurso para sair da província. E aí os pais teriam escondido ele num local bem afastado e tendo feito a sua cabana debaixo de uma figueira. Então, alguns estudiosos dizem que Natanael ficou escondido ali aquele período para fugir do decreto e não morresse. Foi um momento de escassez, irmão, de dificuldade. Nem todo mundo sabia disso, porque a vida dele corria risco. Então, por isso Jesus está dizendo, quando você estava debaixo da figueira, com essa dificuldade, eu te vi. Já tem uma outra corrente de estudo que diz que Natanael estava debaixo da figueira no momento de maior dificuldade. Quem aqui assiste aquela série The Chosen, Os Escolhidos? Ninguém, gente. Então assistam com senso crítico, mas assistam, porque ela quase muito, não vou falar 100%, mas quase 100% fiel ao que a Bíblia fala. É claro que tem uma licença poética, alguma coisa, mas é muito legal. Acho que está indo para a 4ª temporada, é isso mesmo? Quem está assistindo aí, me ajuda? 4ª, né? Isso mesmo. Então, assim, tem a própria série The Chosen faz essa representação do encontro de Natanael. Quando ele está debaixo da figueira, ele começa a questionar a Deus. Ali na série. Porque isso é baseado em cima de estudo de Flávio Joséfo, de outros da época que viveram perto ali da igreja primitiva. E ele começa a falar, Senhor, me responde, colocando a própria vida em prova para que Deus respondesse. Mas é uma oração tão angustiosa, tão angustiante, que só ele mesmo sabe da oração. Então, quando ele vem vindo e Jesus fala que viu ele debaixo da figueira, Jesus está revelando para ele algo que só ele sabe. Então, Jesus está dizendo para ele, eu te vi, eu conheço a sua dor, eu conheço a sua amargura, eu conheço a dificuldade que você está passando.
Jesus está fazendo uma revelação para ele, profética, uma revelação, está se mostrando para ele como Messias, e aquilo abre o entendimento dele, abre os olhos dele. Sabe por quê? Porque o Salmo 139, versículo de 1 a 4, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe entendes o meu pensamento, examina-me a vereda e o pouso, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, Tu, Senhor, já conheces todas. Provérbios 15, versículo 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando tanto os maus como os bons. Hebreus 4, 13 diz assim: não há criatura alguma que não seja manifesta diante dele. Pelo contrário, todas as coisas descobertas e patentes aos olhos daquele de que havemos de prestar conta. E outros textos que falam sobre a onisciência de Deus. Então Deus está se revelando, Jesus está se revelando como Messias para Natanael. Eu te vi, Natanael. Sabe o que Deus está dizendo essa noite, irmãos? Que Ele está te vendo. Naquela dificuldade que você está passando, naquela tristeza, naquela angústia. Ah, pastor, só Deus sabe o que eu tenho vivido. Quando naquela oração que você tem feito no banheiro, sozinho, no seu quarto, na sua devocional, naquele aperto que você está passando, Ele está te revelando nessa noite como Deus onisciente, onipresente, onipotente, que vê, que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas. Que Ele diz que Ele era, Ele é e Ele será o mesmo. É dessa forma que Ele está se revelando para Natanael. Dizendo: Natanael, eu reconheço toda a sua dor, toda a sua dificuldade. Eu te vi quando você estava na dificuldade. Sabe o que isso nos revela, irmãos? Que o que nós vivemos no secreto, no privado, vem antes do público, vem antes do que é aberto. O que Natanael viveu ali debaixo da figueira, no privado da vida dele, no secreto, agora está se revelando em público, diante de Filipe, diante dos outros discípulos, e o próprio Cristo está revelando. Então não tem, irmãos, aí a palavra para quem é crente, para quem é discípulo, para quem é convertido, não tem uma vida de devoção em público, quem não tem uma vida de devoção no privado. Não dá para ter uma vida desassociada da devocional e você querer ter uma vida de santidade em público. É impossível, irmãos. A vida privada, a vida devocional, o que é privado, o que é particular, o que é só você em Deus, vai se revelar no público. É isso que está acontecendo com Natanael. A oração, a dificuldade, aquilo que estava de dificuldade na vida dele, privado, agora estava sendo colocado em público. Mas quem não tem vida devocional, não vai se revelar com uma vida em público. Sabe o que a gente aprende ainda com Natanael? Que Jesus, ele fala sobre uma característica dele. No versículo 48, quando Jesus diz que o vê, Jesus revela para ele uma identidade de uma pessoa que não tem culpa. Um verdadeiro israelita. Olha o 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, não há culpa. Jesus estava testemunhando e testificando da integridade, do caráter, da personalidade de quem realmente era Natanael. Um testemunho vindo do próprio Messias, irmão. Não é para qualquer um não, hein? Não era qualquer pessoa que estava falando a respeito de Natanael, era Jesus. Então ele está vindo com Filipe. Irmãos, eu imagino a cena. O cara está todo desconfiado, vindo com Filipe ali andando, descrente quem era Jesus, e ele nem está chegando, e Jesus já faz uma revelação direto para ele. Eu já conheço a sua desconfiança, mas eu sei que não tem culpa, não tem dolo. Eu sei que você está esperando o Messias, eu sei quem é você, da sua integridade. Jesus começa a revelar. E aí quando ele chega ali, Jesus já vai falar para ele, revelando tudo para ele. Então ele pode perceber realmente que era o Messias. Imagine só você que é cristão, ouvir o próprio Cristo, que é um cristão de verdade. É uma coisa muito difícil de acontecer, mas Jesus está dando testemunho de Natanael. Ele é um verdadeiro filho de Israel, ele é um homem íntegro, ele não tem culpa. Ele não vai trair a nação, ele vai seguir o Messias, ele vai ser um discípulo, ele vai ser um apóstolo, ele vai levar a palavra. A minha oração é que o Senhor se revele para você, dando testemunho da sua própria vida.
dizendo que você é uma pessoa íntegra, você é um crente de verdade, que tem devocional, que lê a Bíblia, que ora, que jejua, que busca, que tem intimidade, que tem relacionamento. A minha oração é que Deus se revele para você como se revelou para Natanael, dizendo que você é uma pessoa que não tem culpa, que não tem dolo, que o Espírito Santo habita através da sua vida, te direciona e te dá discernimento, e que muitas pessoas receberão Jesus através da sua vida. A minha oração é que Jesus se revele para você nessa noite, de uma tal forma nunca antes revelada. Mas, embora Jesus tenha falado isso para Natanael, Natanael tinha feito uma afirmação em forma de interrogação, em forma de pergunta. Porque quando Filipe vai falar com ele, e a gente volta mais um versículo, quem era Jesus, aí ele demonstra uma falta de fé. Vamos recapitular. Filipe fala para Natanael, olha, achamos aquele, o Messias, quem veria, de quem Moisés escreveu, os profetas também. Aí ele vai e pergunta, quem é? Aí ele fala, Jesus, filho de José, o carpinteiro, lá de Nazaré. Aí ele fala assim, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma cidade humilde, pequena, comparada quase a um vilarejo, uma aldeia pequenininha, composta de pessoas humildes, pobres. A subsistência muito simples, dependia de praticamente das cidades vizinhas, não eram reconhecidas praticamente no mapa. Jesus ele veio justamente para isso, para quebrar paradigma. Ele veio justamente para quebrar paradigma. Ele veio para mudar a circunstância, para realmente chamar a atenção das pessoas. Então, Natanael, ele, de alguma forma, ele age preconceituosamente, dizendo que de Nazaré não poderia vir o Messias, o Salvador da humanidade, o Criador. Porque aqui eu preciso abrir uma observação. Jesus, ele é eterno. Ele é Senhor e Salvador de nossas vidas. Quando ele entra na terra, é através do nascimento virginal de Maria, mas concebido pelo Espírito Santo. Cresceu em graça, estatura e conhecimento diante do Senhor e dos homens, para assumir a estatura de varão, fazer o seu ministério e morrer na cruz em nossos lugares. Sacrifício perfeito, com sangue carmesim, lavando os nossos pecados. Mas ele é eterno. E aí Filipenses 2, de 5 a 11, vai falar sobre isso. De que ele abriu mão da sua glória para tomar a forma de homem e a forma de servo até a morte e morte de cruz em nosso lugar. Então, assim, entender que tudo isso está vindo de uma cidadezinha pequenininha, que quase não é uma cidade, é um vilarejo, que não tem nada de bom, é porque Jesus veio para quebrar paradigmas. Porque ele escolheu Davi de trás das malhadas para ser o rei, segundo o coração dele. Porque ele tem levantado. Porque ele tem levantado os improváveis. E isso serve para nós nessa noite, porque ele tem falado conosco. Ele conta com você, querido. Ele está dizendo, tudo que você está passando, eu passei. Eu senti angústia, eu fui acusado falsamente, eu fui crucificado, vilipendiado, todo sofrimento. Eu vim de um lugar humilde. Então Jesus está quebrando paradigma nessa noite, está nos revelando como ele fez para poder atender às nossas expectativas. E isso não poderia ser um impedimento para Natanael. Sabe, os judeus eram muito preconceituosos naquela época, achavam que o Messias seria o libertador de Israel do Império Romano. E ele viria como um general que teria uma espada que iria liderar o povo de Israel contra o Império Romano. Então ele esperava um príncipe, de repente, num cavalo branco, mas Jesus é o rei, através de hosanas, que entra em Jerusalém sobre um jumentinho, para cumprir a profecia de que ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então ele veio para quebrar paradigmas. Nós não podemos julgar nenhuma pessoa por causa do lugar dela. E Natanael, ele teve esse preconceito aqui.
querendo julgar a pessoa de Jesus antes de conhecê-lo, por causa do lugar Nazaré. Jesus vai te usar, querido, independente do lugar que você esteja, do lugar que você é. Em nome de Jesus. Como, pastor? Como ele usou Filipe aqui. Filipe foi instruído de uma tal forma que ele é alguém que cumpre a missão, é um evangelista, é alguém que sabe falar de Jesus. Então ele chega para Natanael e ele revela realmente a vinda de Cristo. E aí Natanael levanta essa dúvida preconceituosa de que não tem nada bom de Nazaré, e ele faz a seguinte afirmação para Natanael: vem e vê. E a Bíblia diz sobre isso, né? Vinde a provai de mim, saber que eu sou bom. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, o que ele fala? Vinde a mim, tome de mim o meu jugo, porque o meu jugo é leve, e eu vos aliviarei. É essa prova que Filipe está fazendo para Natanael. É o próprio evangelho de Cristo. Fique cansado não, querido. Fique angustiado não, tome o meu jugo. Meu jugo é leve, é suave. Eu tenho alívio, eu tenho a paz. E a paz que eu vos dou excede todo entendimento. E o mundo não conhece porque não tem. Então Filipe vira para Natanael e fala assim: vamos lá, cara, vamos lá ver. Vem ver. Que a experiência que eu tive com ele você vai ter. Então é isso que você precisa ter, irmãos. Ser um agente transformador de vidas. Jesus fez na minha vida e pode fazer na sua. Vem ver. Eu estive angustiado, eu estive com dificuldade, mas Jesus me transformou. Posso fazer uma brincadeira? Cléia, não gosto muito que eu brinco aqui não. Pode fazer uma brincadeira? Fazer sem graça, né? Porque fala assim, se você, vou fazer, o pessoal não vai dar risada, mas vou fazer. Se você é triste e feio, venha seguir Jesus e seja feliz. Não posso fazer nada. Pode. Mas eu estou falando brincando, que isso é só uma brincadeira, porque o coração aformoseia o rosto, né? E se você está cheio, o seu rosto fica alegre. Mas por isso que eu disse que era brincadeira. Vai brigar comigo em casa depois. Mas é bom para quebrar o paradigma, quebrar um pouco o clima, né? O que eu quero dizer com isso é que Jesus transforma nossas vidas. Ele transforma. E Filipe foi capaz de falar isso. Porque nós precisamos crer que Jesus, o Nazareno, pode mudar nossas vidas. Que vem sim coisas boas de Nazaré. É Jesus, o Messias, o Senhor, o Salvador. Aquele que pode mudar todo o paradigma, todas as coisas. Então de Nazaré veio Cristo. Então, como Filipe fez, nós precisamos fazer. Se você não acredita, então venha e veja, provai que Jesus é bom. Provai da paz dele, do amor dele, da graça, da misericórdia, da redenção, do seu amor, da profundidade da graça dele. Então a atitude de Filipe foi incrível, irmãos. Ele não brigou, ele não debateu, não bateu boca, não perdeu a amizade. Simplesmente ele fez Natanael provar que Jesus é bom. Olha que receita de bolo aqui, facinho, né? Que receita de bolo facinho para a gente seguir. Simplesmente nós precisamos dizer que Jesus é bom. Sabe por que isso, irmãos? Porque isso aqui tem um princípio. Quem tem fé, compartilha. Vamos falar todos juntos? Quem tem fé, compartilhe. Vamos lá. Quem tem fé, compartilha. Meu irmão, se você tem fé em Jesus Cristo, se Ele mudou a sua vida, se você percebeu que Jesus mudou o paradigma do seu pensamento, da forma de você agir, comportamento, sua vida está salva, sua alma está salva, a sua família mudou, você tem que compartilhar isso, irmãos. Nós não podemos reter a graça, de forma nenhuma. Nós precisamos ser agentes transformadores. Precisamos transformar, sabe o que? Jesus nos vê. Quem tem fé, compartilha. Você precisa compartilhar a sua fé, os milagres, os sinais que Deus tem feito na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Dê testemunho, irmãos. Fale. Fazei prova de Jesus porque Ele é bom. Fazei prova deles. Sabe por quê? Porque você compartilhando a sua fé, você dizendo que Jesus é bom, fazendo a pessoa provar, coisas maiores do que essa acontecerão. Porque eu estou caminhando para o final para a gente concluir.
Porque se Natanael ficasse com o preconceito dele, de que não há nada bom em Nazaré, se ele não tivesse acreditando e preferisse ficar esperando o Messias, quando o Messias estava ali, e o Messias estava falando com ele de que ele não tinha culpa, não tinha nenhum erro, e estava se revelando para ele, dizendo que conhecia o coração dele e a dor dele no particular, ele ia ser impedido, iria perder o poder de ação sobrenatural de Jesus na vida dele. Porque é isso que as pessoas perdem, quando não fazem prova de Jesus. Quando nós não compartilhamos a nossa fé, nós deixamos e impedimos a pessoa de ter acesso à fonte da água viva, o pão da vida, o Criador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sol da justiça, o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã. Então, assim, como ele creu na palavra de Filipe para poder provar de Jesus, e Filipe compartilhou a fé dele, ele pôde ter acesso à revelação de Jesus e pôde ter acesso a sinais maiores na vida dele. E Jesus deixa isso bem claro, irmãos. Olha só o versículo 50. Olha o que Jesus fala para ele. Natanael, porque te disse, eu vi debaixo da figueira, você crê? Só por isso? Coisas maiores do que essa você vai ver. Olha a promessa de Jesus para nós. Jesus está se revelando essa noite como um Deus de promessa que nos entrega coisas maiores. Nós cantamos isso aqui cedo, na música do Fernandinho. Coisas maiores se revelarão, coisas maiores acontecerão. E ele vai na frente, no último versículo, e aí nós vamos caminhar para o final do 51, e ele especifica do que se trata. Olha o que ele vai dizer para Natanael. Na verdade te digo, que daqui em diante, se me seguires, se aceitar o que eu estou falando, você vai ver os céus abertos. Olha, irmãos, a promessa de Jesus é de céu aberto sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Sabe o que é isso? São bênçãos incontáveis. Aí Malaquias fala sobre isso. Fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as comportas dos céus e descer sobre vós bênçãos inúmeras, incontáveis. Céus abertos. Céus abertos sobre nossas vidas. E ele vai além ainda, com sinais sobrenaturais. E anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Vai ter visão espiritual. Igual o Geazim, servo de Eliseu. Estava cercado ali, no pé da montanha da cidade, e ele não via nada, e de repente Eliseu fez uma oração. Senhor, abre os olhos dele. E ele começou a ver. Os montes, tudo aberto, cavalos de fogo, uma visão sobrenatural de céus abertos, de Deus agindo em nosso favor. Irmãos, compartilhe a sua fé. Diga para as pessoas fazerem prova de Cristo. E a promessa de Deus é que os céus irão se abrir sobre nós. E que os anjos de Deus irão subir e descer sobre o Filho do Homem. Que haverá sinais e maravilhas acontecendo, em nome de Jesus. A conclusão é que há sim coisas boas vindo de Nazaré. Como veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor e Salvador de nossas vidas. E que Deus nos vê. Jesus está nos vendo. O privado, na maior dificuldade, Ele tem nos visto. E nós precisamos sim fazer prova de Jesus. E a promessa dele é que os céus se abrirão sobre nós nessa noite. Vamos fazer essa oração agora no final? Para que o Senhor possa abrir os céus sobre nossas vidas, sobre nossas casas. Para que Ele possa se revelar a nós nessa noite. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, querido? Fique de pé. Vamos orar? Feche seus olhos aí, por favor, querido. Em nome de Jesus. Comece a orar agora ao Senhor, em nome de Jesus. Comece a clamar a Ele, comece a pedir a Ele. Peça, Senhor, abre os céus, abre os céus, abre os céus. Senhor, abre os céus sobre nós, abre os céus sobre nós. Abre os céus sobre nossas vidas, abre os céus sobre nossa casa, sobre nossas famílias. Senhor, abre os céus, Senhor, abre os céus. E começa a derramar sobre nós. Se revele nessa noite, ó Pai, com sinais e prodígios, maravilha. Se revele para nós. Fale os nossos corações, fale os nossos ouvidos, Senhor. Em nome de Jesus, querido, abra sua boca, comece a clamar por Ele. Fala, Senhor, eu quero ter essa experiência. Eu quero provar do Senhor.
Eu quero provar de Ti, Senhor. Eu peço para que o Senhor se revele a mim, Senhor. Senhor, fale aquilo que só o Senhor consegue falar sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha mente, sobre a minha família. Abra os céus sobre a minha casa. Senhor, abra os céus em nome de Jesus. Senhor, eu quero ver sinais, ó Pai. Anjos subindo e descendo. Sinais, prodígios, maravilhas, milagres, ó Deus. Vidas sendo restauradas, ó Pai. Casamentos sendo transformados, ó Deus. Ó Deus, torna a trazer o coração dos filhos para com os pais. Corações dos pais para com os filhos, ó Pai. Ó Deus, começa a restaurar casamentos. Começa a libertar pessoas do cativeiro, ó Deus, do vício, do pecado, ó Deus. Tira as pessoas que estão no lamaçal do pecado, ó Pai. Começa a gerar, ó Deus, um avivamento, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, abre o céu sobre nós. Nós estamos nessa noite, ó Deus, nos arrependendo, ó Deus, buscando a Sua face, a Sua presença. E pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abrir o céu sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa igreja, sobre nossa família. Em nome de Jesus. Ó Deus, como Natanael teve essa experiência, nós queremos ter essa experiência com o Senhor, ó Pai. De ouvir do Senhor, ó Pai, de que o Senhor quer contar conosco para sermos agentes de transformação e de que há sobre nós uma promessa de céus abertos. Aleluia! Há sobre nós uma promessa de céus abertos. Nós agradecemos porque o Senhor, ó Pai, tem sido sobre nós Senhor e Salvador. O Deus Criador dos céus e da terra tem se importado conosco, Pai. Então, como o Senhor fez, ó Pai, com Pedro, com a mulher samaritana, com Natanael, tem um encontro conosco essa noite, ó Pai. Tem um encontro conosco, ó Pai. Se revele a nós como Messias, como Senhor, como Salvador de nossas vidas. E abra o céu sobre nós, ó Pai. Que essa palavra, ó Deus, ela possa reverberar em nossos corações. Que nós possamos colocá-la em prática, ó Deus. De que o Senhor é Deus. De que o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. Então nós pedimos nessa noite e profetizamos céus abertos sobre a segunda igreja Batista Jardim Carioca. Céus abertos sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre o nosso ministério, sobre nossas mãos. Ó Deus, céus abertos, ó Pai. Abra os céus e derrama bênçãos sem medidas, incontáveis, sacudidas, transbordantes, recalcadas. Derrama sobre nós, Deus, fruto 100 por 1, porção dobrada. Abra os céus sobre nós. Que haja uma grande colheita, ó Deus, sobre nossa igreja. Ó Deus, vidas se renderão aqui no Teu altar, ó Pai. Reconhecendo que o Senhor é Deus sobre nós. De que o Senhor morreu em nosso lugar. De que o Senhor se revela, ó Pai. Como Jeová Jirê, como Rafá, como Deus de nossas vidas, ó Pai. Nessa hora te pedimos, ó Pai, abra o céu sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Amém, querido. Glória a Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus, querido. Glória a Deus.